Boa noite, paz para você. Boa noite. Participantes do Sínodo dos Bispos fazem relatório dos trabalhos. Assembleia Sinodal. Na primeira reportagem, o Espírito Santo como protagonista do encontro que não é um parlamento. Igreja vive expectativa pelo dia de oração e jejum pela paz convocado pelo Papa. Fiéis se reúnem em Guarulhos para celebrar Santo Antônio Maria Claré, fundador dos claretianos. Turismo na Amazônia é prejudicado pela seca. A Academia Brasileira de Letras é contra a adoção oficial da linguagem neutra no país. Casa do Bom Samaritano na Canção Nova completa 21 anos. 24 de outubro, dia da sergipanidade. Agora no Canção Nova Notícias. Olha, iniciamos o Canção Nova Notícias falando da Assembleia Sinodal que acontece em Roma, ocasião de escuta e unidade entre os bispos do mundo todo. Na série de 4 reportagens, vamos exibir 2 posicionamentos fortes do Papa Francisco à Igreja. Veja a primeira reportagem com Emerson Tersigni e Ederaldo Paulino. A Igreja realiza ao longo deste mês de outubro a Assembleia Sinodal em Roma. Esta é a terceira etapa de um processo que teve início em 2021 em níveis diocesanos e continentais. Mas afinal, o que se sabe a respeito deste evento tão falado na Igreja em todo o mundo? Eu não sei te falar o sentido dela. Para compreender melhor do que se trata este caminho sinodal proposto pelo Papa Francisco, é preciso levar em consideração tanto a homilia quanto o discurso de abertura feito pelo Santo Padre neste sínodo. Em todas as colocações, um protagonista unânime, o Espírito Santo. Muita gente está acostumada a pensar nessa perspectiva de reuniões para decidir isso, encaminhar aquilo, para discutir isso, discutir aquilo. O Papa disse não, nós nos reunimos para escutar o que o Espírito Santo diz à Igreja. Em sua homilia, o Papa declarou que a Igreja não é ajudada em nada quando se tenta praticar batalhas ideológicas. Ou batalha ideológica. Então, o risco da gente usar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, aquilo que nos parece o melhor, é que a gente olhe parcialmente. O Espírito vai nos ajudar a ver tudo e todos e ver de maneira mais profunda, de maneira mais completa. A compreensão de Deus como prioridade e não as vontades humanas passam pela disposição da Sala Paulo VI, onde acontece o sínodo. É um sinal. Ninguém perdeu a autoridade aí porque vai sentar numa mesa redonda. Ninguém perde a autoridade, mas dá uma mostra da importância de todo o batizado e a batizada, porque é daí que nós nascemos para a fé. São muitos os desafios para a evangelização no tempo presente. É dever da Igreja, mesmo com as ondas agitadas, seguir focada na salvação do povo, a partir de um caminhar juntos. Quando olhamos para Jesus, nós temos força, nós temos direção, nós temos firmeza. Jesus prometeu que a Igreja nunca seria vencida pelo mal. E para que isso aconteça, é preciso dar espaço ao Espírito de Deus em nós. O secretário-geral do Sínodo dos Bispos, cardeal Mário Grech, anunciou o calendário do encontro nesta última semana de atividades no Vaticano. A Sala Paulo VI hoje está vazia. Os participantes da Assembleia do Sínodo foram orientados a fazer uma pausa. Amanhã será apresentado o relatório de todo o trabalho realizado até aqui. Na tarde de quinta-feira, de acordo com o cronograma, a Assembleia Geral acolherá propostas sobre métodos e etapas que orientarão o caminho a ser vivido até a nova reunião sinodal em outubro do ano que vem. Já para sexta-feira, dia 27, os membros da Assembleia foram convidados a participar da oração pela paz na Basílica de São Pedro, conduzida pelo Papa Francisco. Você poderá participar deste momento acompanhando a transmissão da TV Canção Nova a partir de 1h da tarde.
De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Olha, neste 24 de outubro, a igreja celebra o dia de Santo Antônio Maria Claret, fundador da Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria, os claretianos. E de São Paulo, a Aline Mércio fala pra gente da festa que aconteceu por lá. Isso, Aline, boa noite para você. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a todos. Santo Antônio Maria Claret é invocado pelas pessoas contra todo e qualquer tipo de violência. Aqui em São Paulo, a devoção ao santo reuniu hoje centenas de fiéis em uma paróquia em Guarulhos. Nossa equipe foi conferir um pouco deste dia festivo. Em maio, Fábio, de 34 anos, descobriu um linfoma próximo do coração e precisou iniciar o tratamento contra o câncer. Os últimos exames mostraram diminuição do tumor. Eu já tinha feito um antes, aí deu 9 centímetros e agora diminuiu para 4 centímetros. Devoto de Santo Antônio Maria Claret, o auxiliar de produção enfatiza que a fé o ajuda e muito nessa etapa. Eu estou muito confiante e as pessoas também estão em oração por mim. Isso que está ajudando bastante. Santo Antônio Maria Claret nasceu na Espanha em 1807, em uma família numerosa e católica. Quando jovem, trabalhou como tecelão para ajudar ao pai, mas descobriu que a sua vocação era outra. Ele vai sentir esse chamado, né, de poder estar junto ao povo, de poder doar sua vida em favor daqueles que necessitam. Por isso, um coração missionário. Na Europa, o fundador dos claretianos evangelizou na Roma de seu tempo e em regiões da Espanha, até chegar a Cuba, onde foi arcebispo e trabalhou a serviço dos pobres. Claret viveu ainda na França e ficou marcado por se dedicar à confissão e ao atendimento das pessoas. Ele sofreu muitas perseguições, né, atentados de morte, Santo Antônio teve, mas ele sempre permaneceu firme. No entanto, que ele vem ser patrono contra as realidades de perigo, de morte, de acidente, de sequestro. Hoje a programação da paróquia foi especial. A missa do meio-dia foi transmitida pela TV Canção Nova. Durante o dia, a Rádio América, Canção Nova em São Paulo, fez programas ao vivo no local. E o desafio de ir até a paróquia, encontrar o povo, está sendo uma bênção. Foi maravilhoso poder estar com o Padre Fábio Lima, que é um amigo muito presente na história da Canção Nova também aqui em São Paulo. E encontrar os paroquianos dele, ter a participação do ouvinte não só por telefone ou através das redes sociais, mas presencialmente também, maravilhoso. Dona Aparecida, mãe do Fábio, acredita que em breve, por intercessão do santo espanhol e da Virgem Maria, o filho estará totalmente curado. Amanhã é comemorado o Dia Nacional do Dentista. Por isso, vamos exibir um projeto aqui da capital paulista que busca resgatar o sorriso de pessoas em situação de rua. Quem passa pelo viaduto Pedroso, região central de São Paulo, nem imagina que embaixo dele tem gente trabalhando duro para resgatar a autoestima de pessoas carentes. A primeira coisa que as pessoas olham na gente, né, vamos dizer assim, o sorriso, né, os dentes é a porta, é o que abre muitas portas, né, inclusive de trabalho, né. À frente da ação social está a Tatiana, cirurgiã dentista, casada, mãe de 2 filhos, professora universitária e tenente da Marinha do Brasil. Há 2 anos, ao distribuir marmitas, notou o quanto a população de rua sofria com dor de dente e dificuldades para mastigar alimentos. Eu percebia que muitos deles pegavam essa marmita e ou não conseguiam comer porque tinham dor de dente ou porque eles não tinham dentes, né? E eu falo, eu como dentista que sou, não podia jamais deixar isso passar batido, né? A sensibilidade em perceber a dor do outro impulsionou a criação de um consultório voltado para restabelecer o sorriso e o bem-estar de quem tanto precisa. Os equipamentos eram de um consultório particular da doutora. Com a doação de amigos e voluntários, o projeto ganhou corpo e, em 2 anos, já restaurou a dignidade de 450 pessoas. O serviço cuida da saúde bucal completa e o atendimento ocorre às terças e quintas. No mesmo espaço, acontecem outras atividades vinculadas a um projeto social.
Com dor, ninguém consegue comer, não consegue estudar ela alivia o sofrimento deles, né? A saúde é principal. Para quem está em situação de rua, esse cuidado é especial para eles. É o cuidado com gente como o auxiliar de limpeza Israel. Ele não vive nas ruas, mas não tem condições de bancar um tratamento dentário. Atenção! Agora chegou a vez de esbanjar um novo sorriso. Agora eu posso dar risada, posso sorrir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa feliz, eu estou contente, eu não sei nem o que falar, tenho que agradecer mais uma vez a Tati por tudo. Não chore que eu choro junto, gente. Emoção do paciente e gratidão por parte de quem acolheu a inspiração divina para amar ao próximo como a si mesmo. Uma gratidão a Deus tão grande de poder me usar como instrumento de um projeto, de uma vontade que é dele, e agradecer e estar atenta a esse chamado, né? Porque eu tenho certeza que Deus chama cada um de nós a desenvolver os planos dele aqui nesse mundo. E feliz nós que escutamos e fazemos a vontade dele. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a pena por tráfico com quantidade reduzida de droga deve ser cumprida em regime aberto. Nós vamos chamar então Liana Nunes em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Liana. Boa noite para você também, Reinaldo, e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a pena por tráfico com quantidade reduzida de droga deve ser cumprida em regime aberto. Definido tecnicamente como tráfico privilegiado, o crime nesta circunstância permite o regime aberto para acusados com bons antecedentes e sem ligação com facções criminosas. A tese uniformiza decisões judiciais em todo o país e determina que o regime adequado para cumprimento de condenações por tráfico privilegiado é aberto. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, que é a do artigo 59 do Código Penal. O tráfico privilegiado é aquele que envolve pouca quantidade de drogas para os réus com bons antecedentes e sem provas de envolvimento com facções criminosas. Os ministros já vinham adotando o regime aberto nos casos de tráfico privilegiado, mas magistrados de instâncias inferiores ainda condenam os réus à prisão em regime fechado. A quantidade da droga ela é importante realmente na hora da dosimetria da pena do juiz, porém também a lesividade da droga, uma droga que tem um potencial ofensivo maior, como cocaína ou crack, e existe uma reprimenda maior do juiz em relação a este tipo de droga. Com o objetivo de garantir que a jurisprudência da Suprema Corte seja efetivamente seguida, bem como reduzir os recursos ao tribunal, o ministro Dias Toffoli apresentou a proposta, aprovada no plenário virtual. E o presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, se posicionou contrário à adoção oficial da linguagem neutra no país durante reunião do Conselho Nacional de Educação. O tema vem sendo amplamente discutido por se tratar de um fenômeno que impacta a norma culta da língua oficial brasileira. A linguagem neutra ou não binária é definida como uma tentativa de validar o gênero em um único termo. A palavra todos e todas, por exemplo, seria todes. O uso do vocabulário neutro não faz parte da língua portuguesa e pode prejudicar o ensino logo na primeira infância. A língua portuguesa ela é fortemente marcada por identificadores de gênero, né? Os artigos, os pronomes, os substantivos, os adjetivos. Então, a utilização da linguagem neutra, na verdade, o que está propondo é a criação de uma outra língua. Essa forma padrão ela é importante para o desenvolvimento cognitivo, ela é importante para o processo de aprendizagem, ela é importante como uma comunicação correta e rica.
Na norma padrão da língua portuguesa, o gênero masculino pode ser utilizado para indicar tanto o masculino como o feminino. A mudança na grafia e, consequentemente, na fala, pode dificultar a compreensão de pessoas que têm problemas auditivos e visuais, além de afetar o processo de alfabetização. Não parece ser conveniente que, no meio de uma população que tem resultados bastante ruins do ponto de vista de proficiência de leitura e escrita e questão de alfabetização, a gente dedicar, né, esforços para fazer alteração na língua portuguesa. A linguagem neutra não tem respaldo científico e linguístico. O direito de aprender o idioma oficial de acordo com a norma culta também passa pela responsabilidade de pais e educadores. Que a gente possa ir cultivando essa prática culta por meio do contato com a literatura, uma boa literatura, né? Muitas vezes os próprios professores se sentem numa situação difícil de negar isso, porque é como se eles fossem preconceituosos. E não, eles não estão sendo preconceituosos, eles estão cuidando da língua, que é importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes. A estiagem prolongada na região do Amazonas causa os menores índices da história de baixa nos rios. A situação também impacta o turismo e interrompe atividades de pousadas ribeirinhas. As imagens impressionam. O que era imensidão de água hoje se resume ao banco de areia. Dados do governo amazonense mostram: o Rio Negro está abaixo dos 13 metros no porto de Manaus, a pior seca em 121 anos. Os efeitos são sentidos pelas comunidades no entorno da capital e impactam a atividade dos ribeirinhos, inclusive o turismo. Em Santa Helena do Inglês, que fica às margens do Rio Negro, a pousada da Adriana fechou as portas. O mês de outubro e novembro que eu cancelei, esses 2 meses não vou receber clientes aqui. Comunidades como a de São Sebastião do Saracá fazem parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. As famílias do local são envolvidas com turismo, pesca e agricultura. Elas já sofreram com a estiagem de 2010. Neste ano, as consequências são maiores. Apareceu muitos bancos de areia, montes de lama, né, que em 2010, mesmo a seca sendo igual essa, eles não apareceram. Algumas organizações têm se mobilizado. A Aliança Amazônia Clima recebe doações e de barco ou trator entregam às comunidades mais afetadas, na tentativa de amenizar a situação. O que está acontecendo hoje pode vir a acontecer a outras vezes e a gente tem que já ir tomando medidas que possam minimizar isso no futuro, né? Aí a gente tem que entregar na mão de Deus, que aí ele vai decidir o que ele faz. A quarta-feira deve ser de instabilidades pelo Brasil. Vamos saber então dos detalhes com Mauricéia Silva na previsão do tempo. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Reinaldo e Elane, e a você que nos acompanha. O tempo será instável em todo o país, com chuva de intensidade moderada forte do norte ao sul. Uma massa de ar seco sobre o Nordeste mantém as temperaturas elevadas. Haverá chuva isolada no Maranhão, no Piauí e no Ceará. Vamos à região norte? Nessa região, o sul do Amazonas e o Acre terão bastante chuva. Tempo firme apenas no Pará e no Amapá. No interior do Brasil, no Mato Grosso do Sul e no Goiás, pode ter chuva forte e até granizo. Já no sul, a chuva permanece na faixa leste, incluindo as capitais e a campanha gaúcha. No sudeste, a chuva aumenta em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e pode vir chuva a qualquer hora do dia aqui em São Paulo. O sul do Espírito Santo deve ficar em atenção para as rajadas de vento que podem chegar até 60 km por hora. E vamos às temperaturas? Temos aqui mínima de 16 graus em Porto Alegre e máxima de 37 graus em Cuiabá. Eu volto com você, Elane. Obrigada, Mauri. E olha, na exortação apostólica Laudato Si, o Papa Francisco chama a atenção para a cultura do descarte que gera milhões de toneladas de resíduos que poderiam ser reciclados. Em Belo Horizonte, estudantes aprendem na prática a importância desse cuidado com o meio ambiente.
olhos atentos ao que está sendo dito. Os dedos levantados são para saber mais sobre como funciona a separação dos materiais recicláveis. O plástico é vermelho. Qual é a importância do vermelho ser plástico? As dúvidas foram esclarecidas por membros da Cooperativa de Material Reciclável em Belo Horizonte. A visita dos alunos do 4º ano da Escola Municipal Anísio Teixeira é parte de um projeto piloto do programa Fiscalizar e Educar. O que nós estamos acompanhando agora é uma das vertentes do programa, que é a fiscalização nas escolas, em que nós estamos formando fiscais mirins para servirem como multiplicadores na comunidade escolar. Elas passaram por um primeiro momento em que nós juntamos ali com elas os resíduos da escola, separamos, então, estudamos origem e destinação desses resíduos, o tempo de decomposição na natureza. Ensinamentos que mudam a visão dos estudantes. As crianças estão percebendo isso, o tanto de lixo que é produzido e o que a gente pode fazer com isso, diminuir e ter essa consciência de poder reciclar, de transformar o lixo, diminuir essa quantidade. 80 milhões de toneladas de resíduos são produzidos anualmente no Brasil. Só 4% desse material é reaproveitado ou reciclado. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. No galpão da cooperativa, os alunos puderam ver de perto a reciclagem. Além de aprender sobre a importância da separação e descarte correto do lixo, os estudantes também descobriram que o que não serve para alguns pode ser fonte de renda para outros. E aqui a gente tria. Tem materiais que nós reaproveitamos, nós vamos reciclar e tem outros que não. Então, se houver essa conscientização, com certeza vão beneficiar todos, óbvio, também nós da cooperativa, nós cooperados. A experiência marcou os jovens estudantes, que já estão cheios de propostas para quando chegarem em casa. Tem que separar os lixos na lixeira certa, por exemplo, reciclar. Lá em casa a gente recicla, só que minhas tias não. Aí eu vou ensinar para elas a reciclar. Se eu ver uma pessoa jogando plástico no lugar de vidro, eu vou falar que vidro no lugar de plástico não é certo. Que plástico no plástico, vidro no vidro. É sempre bom ver iniciativas assim, né? Olha, a Canção Nova desenvolve projetos sustentáveis que contribuem tanto para a preservação do meio ambiente, quanto para a providência de recursos destinados aos membros da comunidade e aos colaboradores. O exemplo de Chiara Lubick, fundadora do movimento dos focolares, inspira a obra Canção Nova. É a geração de recursos alternativos para ajudar nas despesas dentro da própria comunidade. A primeira ação do projeto começou em 2020 com o cultivo de uma pequena horta orgânica para atender às necessidades mais urgentes da comunidade. Hoje, o projeto cresceu e garante alimentação saudável para mais de 2.000 refeições diárias. A gente entrega algo que é puro, algo que é uma bênção, não tem nada de químico. O fertilizante usado é natural. São colhidas em média 1.000 alfaces por mês na horta da Fazenda Limeira, fruto de muito trabalho. O esterco de galinha, ele também é muito bom, mas ele também é muito forte. Então você tem que usar uma dosagem correta, senão você pode perder a sua alface. Joga o esterco ali, então ele fica ali curtindo, né? E com o tempo a gente vai tirando esse esterco e colocando no canteiro. São cuidadosas as mãos que preparam o terreno e plantam as mudas. Eu estou trabalhando aqui, estou tirando o fruto daqui. Aí faz 1 ano que eu estou aqui. Porque eu sempre gostei de mexer com planta, né? Mexer com a terra, mexer com horta. É uma alegria e uma satisfação de estar fazendo esse trabalho. Além da horta orgânica, a comunidade faz uso de energia solar e recicla o lixo gerado na chácara de Santa Cruz. Toda PET, garrafinha de água, refrigerante em PET, que é descartado, nós recolhemos e damos destino a um depósito. Um serviço essencial ao bem comum. Eu separo e dou ao destino, né, já separado para cada uma dessas empresas. É um projeto que, ao mesmo tempo que ajuda a comunidade na área financeira, também ajuda o meio ambiente. Mesmo sendo de valor muito pequeno, mas a questão não está no valor. A questão está na consciência do reciclável, que não é lixo, ele tem um valor. Olha, os sergipanos comemoram hoje o Dia da Sergipanidade.
O menor estado do Brasil possui belezas peculiares, gente acolhedora e um dos maiores cânions navegáveis do mundo. Terra do forró e do caranguejo, da mangaba e do amendoim cozido, de belezas naturais e muita cultura. Nos 4 cantos do estado, manifestações religiosas. O professor e historiador Luiz Cruz explica por que celebrar a sergipanidade. A sergipanidade é um conjunto de elementos da identidade cultural, das tradições da alma do povo sergipano, né? Daquelas tradições que a gente encontra no povoado, nas feiras, no folclore. E é um momento de reflexão, onde a gente convida a sociedade a refletir, a pensar a nossa história. Não há um consenso entre os historiadores. O rei Dom João VI assinou o decreto de emancipação de Sergipe em 8 de julho de 1820. Mas o estado da Bahia teria reconhecido a independência somente em 24 de outubro de 1824, quando o documento chegou a Sergipe. Desta forma, o 24 de outubro se tornou a data popular entre os sergipanos. Adoro ser sergipana com muita honra. A nossa terra maravilhosa, com praias bonitas, o nosso caranguejo, o famoso caranguejo. Aqui é bom demais, é muito bom. Hospitaleira, colhedora, aqui é uma maravilha. Por aqui, o pão francês é pão Jacó. O amendoim cozido é patrimônio imaterial do Estado, aprovado na Assembleia Legislativa em 2013. Além das belas praias, aqui se encontra a 4ª cidade mais antiga do Brasil e o 5º maior cânion navegável do mundo. Terra de gente humilde, acolhedora e que não arreda o pé. É uma terra espetacular, uma terra que a gente temos paz, uma terra tranquila e uma terra que a gente respira a cultura. A sergipanidade, ela é uma brasilidade nordestina, que como todo país teve um tripé, que é os indígenas aqui da região, os africanizados que foram trazidos para cá e o branco europeu. Dessa mistura foi se moldando nesse território uma cultura nascente. A Casa do Bom Samaritano, uma das obras assistenciais da Rede de Desenvolvimento Social da Canção Nova, está completando 21 anos de fundação. Hoje pela manhã, a data foi festejada com a celebração da Santa Missa. Há 21 anos, a casa oferece acolhimento, direção espiritual, doação de roupas e refeição. E ao longo desse tempo, muita gente marcou a história por se dedicar e amar essa obra. É bastante gente, graças a Deus, que Jesus consegue atingir através dessa obra. No pátio de acolhida da Casa do Bom Samaritano, muitos assistidos já tiveram suas vidas restauradas. 16 anos de drogadição e situação de rua, onde fui acolhida aqui nessa casa com muito amor, né? Hoje, elas apresentaram seus pedidos no altar da Santa Missa, nesse dia de festa na Casa do Bom Samaritano. A celebração foi presidida pelo padre José Francisco da Silva, que há 5 anos se dedica às obras da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. E que esse trabalho, tão importante na vida dos necessitados, tenha muitos anos de vida. Uma experiência de fé com o Evangelho, anunciado pela Canção Nova, pode ajudar na transformação de sua vida e na de sua família. Este espaço de convivência entre pessoas de todo o Brasil renova a esperança, propondo o desafio de mergulhar na Sagrada Escritura, nas orações, pregações e na adoração ao Santíssimo. Uma viagem na espiritualidade cristã para atravessar os desertos da vida. Olha, estamos com 73% na campanha de outubro, que só tem mais 5 dias úteis para terminar. Sua doação é bem-vinda e pode ajudar esta obra a alcançar os 100%. Doe com a chave pix.doação@cançãonova.com. Nossa gratidão por seu comprometimento. E antes de encerrar a edição de hoje, nós vamos reforçar um convite do Papa Francisco a toda a igreja. O pontífice convoca os cristãos a prepararem momentos de jejum e oração que envolvam todo o povo e a suplicar a paz. Sou muito preocupado, adolorado. O Santo Padre tem demonstrado grande preocupação com as vítimas da guerra e pede uma atitude dos líderes mundiais. O meu apelo affinché si aprano degli spazi. As vítimas estão aumentando e a situação em Gaza é desesperadora. Por favor, façam todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária.
A ONU encontra dificuldades para realizar operação humanitária na região do confronto. O problema maior é a falta de combustível para atuar. A guerra na faixa de Gaza já provocou milhares de mortes. Ao exortar toda a comunidade internacional, o Papa Francisco afirmou que a guerra apaga o futuro e pediu aos fiéis que assumam apenas um lado nesse conflito, o da paz, não apenas com palavras, mas com oração e atitudes concretas. Decidi convocar um dia de jejum e oração nesta sexta-feira, 27 de outubro, um dia de penitência para todos os que prezam pela paz no mundo. Hoje cedo, o presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, voltou a reforçar o pedido do Papa para que todos participem ativamente nesse dia de jejum e oração pela paz. Já nos unimos ao Santo Padre, o Papa Francisco, nessa intenção, pedindo pela paz no Médio Oriente, pela paz nos corações, principalmente dos governantes, dos povos, das nações, pela paz no nosso coração. Que sejamos, de fato, discípulos do Príncipe da Paz. Olha, a gente ainda tem mais uma reportagem antes de encerrar. A música é chamada a infundir esperança no coração humano, tão marcado e, por vezes, ferido pela condição terrena. Palavras proferidas pelo então Papa Bento XVI em 2008. Pois é, quase 15 anos depois, ela merece ser lembrada por causa do gesto de um brasileiro que estava em viagem a Israel. Essa poderia ser apenas mais uma apresentação de violino das várias que Alessandro tem feito ao longo da vida, não fosse a circunstância em que aconteceu. Um hotel de Jerusalém, capital de Israel, poucos dias após o início da guerra. Eu comecei a tocar e explicando um pouco sobre as obras clássicas brasileiras, um pouco de Bach, né, que é um grande compositor do barroco alemão. Então foi uma coisa extremamente informal. Quando a guerra começou, Alessandro, que mora em Goiânia, estava há poucos dias em Jerusalém em viagem com um grupo religioso de Recife. A ideia de levar alento e esperança por meio da música surgiu no dia anterior. Isso foi num corredor perto do lado do lobby do hotel. Que é justamente a música serve para isso, para acalmar a alma. E essa era a intenção, de trazer um pouco de conforto num momento de extrema tristeza e preocupação e angústia que a gente estava passando naquele momento. Atitude aparentemente simples, mas capaz de tocar e acalmar corações diante das incertezas de uma guerra. Alessandro e o grupo com quem estava saíram de Israel em um voo da Força Aérea Brasileira. Em uma das paradas em Recife, a apresentação de mais uma música, mas dessa vez em harmonia com a gratidão. Olha, uma última informação, amanhã, dia de São Frei Galvão, Terço da Misericórdia e a missa na sequência serão direto do Santuário do Primeiro Santo Brasileiro, em sua terra natal, Guaratinguetá, São Paulo. Olha, daqui a pouco, às 8 horas, tem o programa Para Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. E ao PHN você assiste às 10h30. Boa noite, paz para você. Boa noite, até amanhã.